Se você acha que essa história é só mais um boato de janela, para tudo agora. Porque o que está acontecendo nos bastidores entre o Flamengo e Lucas Paquetá é muito maior do que uma simples negociação. É uma relação construída ao longo de anos, marcada por promessas públicas, tentativas silenciosas, conversas diretas, frustrações e, principalmente, um desejo que nunca deixou de existir. E a pergunta que ecoa hoje na Gávea não é mais se, mas quando essa volta vai acontecer. Antes de seguir, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque a informação que você vai ouvir aqui não é rasa, não é reciclada e nem superficial. É bastidor puro, apurado, contextualizado e com tudo aquilo que realmente influencia uma decisão desse tamanho. Se você é Flamengo de verdade, esse vídeo é obrigatório. Lucas Paquetá nunca deixou margem para dúvida quando o assunto é Flamengo. Desde que saiu do clube, em 2018, o discurso sempre foi o mesmo, repetido em entrevistas, conversas informais e até em momentos de pressão da carreira. Um dia, ele vai voltar, não como uma possibilidade distante, mas como uma certeza pessoal. Em 2020, quando ainda tentava se firmar na Europa, ele já falava abertamente que sonhava em retornar ao clube do coração por volta dos 30 anos. Hoje, prestes a completar 29, essa projeção deixou de ser um plano abstrato e passou a ser uma negociação real, com datas, reuniões e cifras envolvidas. O Flamengo sabe disso e talvez esse seja o maior trunfo rubro-negro nessa história. Não se trata de um clube tentando convencer um jogador indeciso. Trata-se de um jogador que sempre quis voltar e de um clube que, mesmo quando não tinha condições financeiras ou cenário esportivo favorável, nunca deixou a porta se fechar completamente. Essa insistência silenciosa, mantida ao longo de diferentes gestões, é o que diferencia o Flamengo de qualquer outro interessado, mesmo consolidado na Europa, atuando na Premier League e com status de seleção brasileira. Paquetá nunca se desconectou emocionalmente do Flamengo. Pessoas próximas ao jogador relatam que ele acompanha praticamente todos os jogos, comenta decisões, escalações e vive o clube à distância. Não é discurso para agradar torcida, é identidade, é vínculo formado desde a infância. Quando chegou ao clube ainda garoto, passou por momentos difíceis na base e quase foi dispensado por conta do porte físico. Esse passado pesa. Pesa na tomada de decisão, pesa nas conversas com empresários e pesa, principalmente, na forma como o Flamengo conduz essa negociação. O clube sabe que não está lidando apenas com números ou desempenho esportivo, está lidando com pertencimento, e isso não se compra no mercado. Outro ponto decisivo é o protagonismo. Paquetá entende que, ao voltar ao Flamengo, ele não seria apenas mais um reforço caro. Ele seria o centro de um projeto esportivo, um líder técnico e simbólico dentro de campo, algo que, mesmo atuando em alto nível na Europa, ele raramente experimentou com essa intensidade. No Flamengo, ele não seria coadjuvante, seria referência. Ao longo da carreira, os títulos conquistados por Paquetá são importantes, mas não inúmeros. Campeonato Carioca, uma competição continental de segundo escalão na Europa, e a Copa América pela seleção. O próprio jogador reconhece que a chance de empilhar títulos relevantes pesa na decisão de voltar ao Brasil, especialmente vestindo a camisa de um clube que entra para ganhar tudo o que disputa. E não é só o desejo do atleta que move essa história. O Flamengo acompanha Paquetá de perto há muito tempo. Houve pelo menos 2 momentos claros em que o retorno foi tentado de forma concreta. Em um deles, num período delicado da carreira do jogador, o clube demonstrou apoio institucional e humano, algo que fortaleceu ainda mais a relação. Mesmo sem sucesso naquela ocasião, ficou a certeza de que a conexão entre as partes era diferente. Hoje, o cenário é outro. O Flamengo entende que a insistência de anos, a boa relação com o staff, o desejo explícito do jogador e o momento da carreira de Paquetá criam uma combinação rara no mercado. Não é uma negociação simples, nem rápida, mas, talvez pela primeira vez, ela seja realmente possível, e é exatamente aqui que essa história começa a ganhar contornos decisivos, envolvendo bastidores políticos, pressão sobre clube inglês e um jogo de paciência que pode definir o futuro do Flamengo nesta temporada. O ponto mais sensível dessa história atende por um nome: West Ham.
É ali que a negociação deixa de ser emocional e entra no território frio do mercado europeu, onde números, contratos e interesses institucionais falam mais alto do que qualquer identificação afetiva. E é justamente nesse cenário que o Flamengo precisa usar inteligência, paciência e, sobretudo, o histórico construído com Lucas Paquetá para tentar dobrar uma das diretorias mais duras da Premier League. O clube inglês não quer facilitar, pelo contrário. Internamente, o West Ham entende que Paquetá ainda está em idade plena de mercado, com capacidade técnica para atuar em alto nível por várias temporadas. Mesmo com toda a turbulência recente fora de campo e com algumas ausências em jogos importantes, a avaliação do jogador dentro do clube segue elevada. Não por acaso, a pedida inicial gira em torno de 60 milhões de euros, um valor que o Flamengo considera fora da realidade do futebol brasileiro, mesmo para seus padrões financeiros atuais. Do lado rubro-negro, a conta é clara. Existe disposição para fazer um dos maiores investimentos da história do clube, mas dentro de limites considerados responsáveis. O Flamengo trabalha com números próximos a 40 milhões de euros, tentando construir uma engenharia financeira que envolva parcelamentos longos, bônus por metas e um projeto esportivo que agrade diretamente ao atleta. A diferença entre as partes ainda é grande, mas o tempo passou a ser um aliado do clube carioca. Isso porque o comportamento recente de Paquetá mudou o ambiente. O jogador deixou claro ao West Ham que deseja sair nesta janela. Não se trata de uma postura agressiva ou de rompimento, mas de uma pressão institucional feita por meio do staff e de conversas diretas com a diretoria. Ele entende que já entregou muito ao clube, sempre se manteve profissional e agora quer dar um passo que seja positivo não só financeiramente, mas emocionalmente e esportivamente. A ausência em treinamentos recentes e em algumas partidas aumentou o ruído externo. Embora oficialmente o clube inglês trate a situação como uma questão física, internamente, porém, dirigentes sabem que o desejo de mudança existe e que segurar um jogador insatisfeito pode gerar problemas a médio prazo. E é nesse ponto que o Flamengo aposta, não em confronto, mas em desgaste natural. Outro fator que pesa é o contexto esportivo do West Ham. O clube não vive um momento de estabilidade absoluta, alterna boas campanhas com temporadas irregulares e sabe que pode precisar reformular parte do elenco. Vender Paquetá por um valor alto, ainda que abaixo da pedida inicial, pode ser visto como uma oportunidade estratégica de caixa e reorganização. Enquanto isso, o Flamengo trabalha em silêncio, evitando leilões e exposição pública exagerada. A estratégia é clara: deixar o desejo do jogador falar mais alto, manter diálogo constante com o staff e aguardar o momento certo para avançar com uma proposta que seja difícil de recusar. Pessoas próximas à diretoria avaliam que, quanto mais a janela avança, maior tende a ser a flexibilidade inglesa. Existe também um elemento político importante nessa negociação. Diferentes gestões do Flamengo já lidaram com Paquetá, mas a atual entende que o retorno do jogador teria um impacto simbólico enorme. Seria a volta de uma cria da casa no auge da maturidade, um recado ao mercado sul-americano e europeu de que o clube não é apenas exportador de talentos, mas também destino final de estrelas. Para Paquetá, a equação é igualmente complexa. Ele sabe que ainda tem mercado fora do Brasil, que poderia seguir na Europa por muitos anos, mas também entende que o tempo passa, que o futebol não é eterno e que poucos jogadores têm a chance de voltar ao clube onde tudo começou em condições de protagonismo total. No Flamengo, ele teria status, identificação com a torcida e um projeto esportivo desenhado ao seu redor. Esse equilíbrio entre razão e emoção é o que torna essa negociação tão delicada. O Flamengo não pode ultrapassar seus limites financeiros. O West Ham não quer abrir mão facilmente de um ativo valioso e Paquetá está no meio, tentando conduzir o processo sem romper pontes, mas deixando claro o que deseja para o futuro. O que hoje parece um impasse, nos bastidores, é visto como uma construção. Cada semana conta, cada conversa altera o cenário. E o Flamengo acredita que o histórico de insistência, respeito e paciência pode ser decisivo no momento final.
Para entender por que o Flamengo segue confiante, mesmo diante de um cenário complexo, é preciso olhar para dentro do clube. Internamente, a possível volta de Paquetá não é tratada apenas como uma contratação de peso, mas como uma peça capaz de redefinir o projeto esportivo. A diretoria enxerga no meia alguém que chega pronto, no auge da maturidade, convivência internacional e, principalmente, com total identificação com o ambiente que vai encontrar. O impacto vai muito além do campo. A avaliação é de que Paquetá elevaria o nível técnico do elenco, aumentaria a competitividade interna e devolveria ao meio-campo um perfil raro, intensidade, qualidade com bola, leitura de jogo e personalidade em decisões grandes. Jogadores assim não se encontram facilmente, especialmente no mercado sul-americano. E quando esse perfil vem acompanhado de história, formação no clube e conexão com a torcida, o valor simbólico cresce exponencialmente. Existe também a leitura estratégica. O Flamengo entende que esse tipo de movimento reposiciona o clube no cenário internacional. A mensagem é clara: o rubro-negro não é apenas uma vitrine de saída, mas um destino desejado por atletas que fizeram carreira na Europa. Isso muda a percepção de mercado, influencia futuras negociações e fortalece o clube institucionalmente. Nos bastidores, a avaliação é de que Paquetá voltaria não como promessa, mas como referência, alguém que assumiria a responsabilidade dentro de campo, em jogos grandes, finais e decisões. A torcida reconhece isso. O nome do jogador gera um nível de expectativa que poucas contratações recentes conseguiram gerar. Não é nostalgia, é projeção de impacto real. Para o próprio atleta, a equação é emocional, mas também racional. Voltar agora significa chegar com físico, técnica e confiança para marcar uma era. Significa disputar títulos importantes, jogar em um ambiente onde é ídolo desde cedo e construir um legado completo. Não apenas o de quem saiu cedo para a Europa. Jogar novamente no Maracanã lotado, não como protagonista, pesa. E pesa muito. O Flamengo sabe que não pode cometer loucuras financeiras. A diretoria mantém o discurso de responsabilidade e não trabalha com a ideia de ultrapassar limites estabelecidos, mas também entende que oportunidades como essa não aparecem todo ano. Por isso, a estratégia é clara: paciência, silêncio e convicção. A insistência de anos não foi por acaso, foi construção. Se a negociação vai se concretizar agora ou exigir mais tempo, ainda depende de ajustes, principalmente do lado inglês. Mas o cenário nunca foi tão favorável. O desejo do jogador é público. O projeto esportivo existe e a relação entre as partes está mais madura do que nunca. Quando Paquetá disse, anos atrás, que essa volta iria acontecer um dia, ele não falava como quem sonha, falava como quem planeja. E o Flamengo, ao que tudo indica, sempre esteve esperando o momento certo. Agora, resta saber se esse momento chegou.